Oi, pessoal. Eu recebi algumas solicitações de mais esclarecimentos sobre uma postagem que eu fiz, onde eu falava que nos rótulos de alimentos somos todos homens de 70 quilos. É claro que não somos todos homens e não somos todos homens de 70 quilos, mas eu queria explicar um pouco melhor. Então, o que acontece? Quando a gente olha um rótulo de um alimento, de um suplemento nutricional, enfim, vai ter uma tabela onde tem todos os elementos, né, nutricionais daquele alimento, daquele produto. Então, vai ter a quantidade de calorias, vai ter a quantidade de carboidrato, quantidade de gordura, quantidade de ferro, vitaminas, enfim. E aí, do lado, sempre tem uma coluna falando assim, necessidade diária, né, estimada para um homem de 70 quilos, por isso que eu fiz essa brincadeira. E ali tem tantos por cento das calorias diárias necessárias para um homem de 70 quilos, tanto por cento dos carboidratos, da gordura e por aí vai. O que acontece, pessoal? Além de não sermos todos homens e não termos todos 70 quilos, mesmo as pessoas que são do mesmo sexo e que têm o mesmo peso, elas não vão ter as mesmas necessidades nutricionais. E é com isso que a gente às vezes acaba se atrapalhando no dia a dia, né? E eu recebo muitos pacientes, muitas pessoas que me procuram para fazer exame ou até mesmo para uma consulta e falam assim, eu já tentei todo tipo de dieta, eu como a mesma coisa que as outras pessoas na minha casa e só eu engordo e por aí vai. Por que isso acontece? Porque se a gente comer a mesma coisa que outra pessoa come, não significa dizer que a gente está atendendo às mesmas necessidades, porque as necessidades são diferentes. Então, existem métodos, né, exames na medicina que nos ajudam a entender essas necessidades nutricionais de cada indivíduo. Essas necessidades elas vão variar de acordo com o sexo, de acordo com o peso, mas também vão variar de acordo com a massa muscular, né? Duas pessoas de 70 quilos não têm a mesma massa muscular. E o que consome mais energia é músculo, não é gordura. Então, se a gente tem duas pessoas de 70 quilos com quantidades diferentes de músculo e de gordura no corpo, as necessidades energéticas vão ser diferentes, tá? Outras coisas que influenciam é a atividade física. Quanto maior a sua atividade física, maior o seu gasto energético. Algumas doenças, como o hipotiroidismo, que baixa bastante a necessidade energética, o hipertiroidismo, que aumenta, febre aumenta. Então, tem vários detalhezinhos que vão fazer com que a necessidade energética seja diferente entre os indivíduos, tá? Um dos exames que a gente usa para poder entender essa necessidade energética, e quando eu falo energética eu estou falando de calorias basicamente, é a calorimetria indireta, tá? A calorimetria indireta é um exame que a gente faz em repouso, o indivíduo fica sentado ou deitado, mas importante estar em repouso e não estar dormindo, com uma máscara em que a gente vai estar analisando a ventilação e o consumo de oxigênio. Esses dados vão dar para a gente o gasto energético, tá? A quantidade de calorias em repouso que aquela pessoa consome. Só que aí tem um outro detalhe, né? Alguns desses equipamentos, eles não analisam a produção de gás carbônico, eles analisam só o consumo de oxigênio. E a gente vai saber quantas calorias a pessoa consome. Legal. Só que a gente precisa também saber dessas calorias em repouso, qual é a proporção de gasto, né, de consumo de carboidrato e de gordura. Ou seja, dessas calorias, quantos por cento delas vem de gasto de queima de gordura e quantas que vem de queima de carboidrato. Isso vai ser extremamente importante. Então, quando a gente faz esse tipo de exame, ele vai servir para orientar, dar subsídio para nutricionista, nutrólogos, para que eles possam fazer o plano alimentar daquele paciente de forma muito mais detalhada. Não apenas pensando assim, é uma pessoa de tantos quilos ou é uma pessoa de tanta massa muscular. Então, a gente vai ter mais detalhe disso. E isso vai ser muito importante, porque por mais que a gente, em repouso, proporcionalmente, né, a quantidade de calorias que a gente gasta em repouso sempre seja, em grande parte, de gordura
e no esforço altíssimo, de altíssima intensidade, a gente sempre vai ter uma proporção muito maior de queima de carboidrato, aonde essas relações se cruzam, vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então, a gente não dá para dizer que todo mundo tem a mesma necessidade energética, todo mundo queima X% de gordura quando está em repouso. Então, são muitos detalhezinhos. É claro que nem todo mundo que vai fazer uma dieta, uma orientação alimentar, precisa desse nível de detalhamento, tá? Senão, seria impossível os nutricionistas trabalharem, né? Mas a gente precisa sim, nas pessoas que já tentaram outras opções e não conseguiram alcançar uma meta em relação à composição corporal, esse tipo de exame é extremamente importante. É claro que só o exame não vai resolver. Então precisa do exame, precisa de um plano alimentar que seja alinhado com o exame, precisa da prescrição de atividade física e dentro dessa prescrição entender também qual a melhor estratégia de atividade física, de exercício que vai se alinhar ao objetivo daquele indivíduo. Tem gente que quer ou que precisa perder peso, perder gordura. Tem gente que precisa ou quer ganhar massa muscular. Tem gente que quer as duas coisas. Enfim, então o objetivo do paciente, junto com o médico, obviamente, vai ser traçado. E aí a gente está falando não só de objetivos estéticos, mas também de objetivos de saúde, tá? Então esse era o esclarecimento que eu queria fazer. Estou à disposição para a gente conversar mais sobre o assunto. É um assunto bem interessante, a gente tem muita ferramenta médica, muitos exames, muitos detalhes de cálculos que são extremamente importantes, são extremamente interessantes para a gente poder entender a necessidade de cada um. E aí, uma vez entendendo a necessidade, a gente vai conseguir chegar a um alvo, a uma meta de forma adequada. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.